Estamos aqui no Empreende DF Cast, o podcast do Empreende DF. Empreende DF que é um hub de aceleração empresarial aqui do Distrito Federal. Eu sou o Marcos Meireles, sou empresário, mentor de negócios aqui no Empreende DF e o host do nosso podcast. Estou aqui com dois empresários fantásticos que a gente vai conversar hoje. Ele, que é empresário, influenciador, criador da página Qual a Boa em Brasília e sócio de um grupo de mídia, Marcos Castro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Marcão. Um prazer estar aqui, falar com você. Agradeço aí o convite para estar aqui nessa estrutura sensacional do Empreendecast. Seja bem-vindo. E tá com ele, que é empresário, contador, referência de contabilidade em Brasília, Bruno Teixeira. Seja bem-vindo, Brunão. Valeu, Marcos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com essas feras aqui. E vamos entregar muito aqui no Empreende e também aqui no podcast. Sejam bem-vindos, vai ser um muito bom nosso papo. E não podia ser diferente, né? A gente está dentro do Empreende DF, um hub de negócios, então a gente vai falar de negócios. Me contem aí, qual o principal desafio que foi para vocês começar uma empresa? Vamos começar por aí, depois a gente fala um pouquinho mais do... Cara, eu passei desafios, foi encontrar uma parada que eu me identificasse, gostasse e quisesse fazer de fato aquela parada, né? Então, eu tentei muita coisa até acertar a veia, testei várias paradas e não achava a mão, e depois acertei a mão e aí seguiu. Então, o maior desafio foi acertar o negócio. E depois que acertou, eu falei, não, então é isso aqui que eu sei fazer. Daí pra frente, fui embora e não teve mais erro. Pô, legal, achar o que você é bom e o que você gostava de fazer. Cara, o maior desafio foi acertar, talvez, né? Porque, pô, você vai testar, sei lá, você vai pra um delivery. Você tem que saber várias paradas pra fazer. Eu tinha um delivery, né? Pô, legal. Não sabia calcular CMV, não sabia cálculo de produto, a precificação era da minha cabeça, né? Eu vendia lá costela. Aí, pô, comprava costela a tanta, eu olhava assim, aí o preço era da minha cabeça, né? Pô, quanto será que eu posso vender essa costela aqui? Dava o preço da minha cabeça. Não ganhei dinheiro, trabalhei pra caralho, não ganhei dinheiro. E aí, então, o maior desafio foi acertar a mão. Entendi. Antes do Bruno responder, CMV, pra você que tá nos ouvindo, é custo da mercadoria vendida. É um cálculo que é importante pra você entender quanto tá custando aquele produto. E, Brunão, pra você? E só dentro aqui, o maior desafio de empresário hoje em dia é fazer precificação. Com certeza. Cara, precificação é o maior gap, porque quando a gente pega um produto, compra ele, a gente simplesmente comprou por 10, vou vender por 20. Tô ganhando 10, 100%. Só que, cara, passa muito longe disso. Tem custo fixo, custo variável. Eu acho que o principal gap de um empresário hoje em dia é calcular preço de venda. Mas vamos lá. E pra você, qual foi o teu principal desafio? Que, de fato, precificação é um desafio. Esse aí é um... eu vou falar uma coisa, é meu até hoje. Porque na contabilidade, que é o meu business, cara, é difícil calcular. Porque uma hora tem um cliente que eu cobro dele, vamos lá, R$1.000. Eu tô com um analista que me custa R$3.000 atendendo ele. De uma hora para outra, quem tá atendendo ele é um analista que custa 5. Como é que eu reprecifico isso? É muito difícil na contabilidade. Então tem um gap ali que a gente tem que aceitar que em algum momento aquele preço daquele cliente vai ficar melhor e em alguns momentos vai ficar pior. Esse é um desafio que eu tenho até hoje. E um outro desafio que eu comecei a empreender, eu falo assim, eu acho que fiz um estágio, né, de empreendedorismo, porque Legal. eu comprei uma barbearia um tempo atrás, eu era dono de barbearia. Caramba. A barbearia tinha 6 barbeiros e basicamente isso. O que eu fiz? Eu coloquei o 7º barbeiro, um espaço que tinha vazio lá, coloquei 2 tatuadores, já tinha sinuca, a gente melhorou o espaço ainda de sinuca, fliperama, PlayStation, tinha chopeira. Então tinha uma série de coisas ali que a gente conseguia fazer a barbearia ser um pouco mais diferenciada. Foi o business que eu deixei de mão, porque eu estava numa empresa de contabilidade, sócio, e ali eu tinha 2 sócios que já tocavam o negócio há um bom tempo já, e a gente se ajudou bastante. Então ali eu falo que, cara, eu fui aprendendo aos poucos como empreender. Isso é legal, poder... Nem todo mundo tem essa oportunidade de ir aprendendo, né? Porque assim, imagina só, igual o Marcão aqui, ele foi sozinho. Sozinho. Então ele errou muito e sozinho. E fazer isso é muito difícil. Hoje, por exemplo, no Empreende DF, você pode começar sozinho? Pode. Começar sozinho no CNPJ. Mas você tem a gente aqui para te ajudar. Isso faz Então, diferença.
tá aqui eu como consultor contábil dentro do Empreende DF, tá o Marcos como consultor de negócio, tá o Dayan como consultor jurídico e mais uma estrutura com muitos empresários para você empreender sozinho, sim, mas não caminhar sozinho. Então eu tive essa jornada e durante o caminho, lógico, cara, eu estudei pra caramba, foi várias leituras de livros, escutar podcast pra cacete também, e pegando tudo isso e colocando em prática. Você tem noção? O que que eu fazia? Uma época eu fiz o seguinte, dentro da empresa. Eu pegava o podcast e colocava pra galera escutar, Pô, que legal. Pro próprio time. pro time escutar, time de líderes. Legal. Na sexta-feira, o que que a galera fazia? A gente fazia a cumbuca. Então, a Rapidinho, pessoa... Brunão. Só pra galera que tá nos ouvindo, Kubuka é um método que você pega, vai ler um livro, junta todo o time para ler o livro juntos e discutir isso. E é isso, ninguém sabe quem é que vai ter que falar sobre o livro. E uma pessoa é escolhida aleatoriamente para poder falar. Então isso força com que todo mundo leia, porque quem não lê vai passar vergonha. Sim. Porque pode ser a pessoa escolhida. Escolhida. Então, pra galera que tá nos escutando conhecer a metodologia. Aí a Massa. pessoa era escolhida e ela tinha que explicar o que que ela entendeu daquele podcast. E depois que ela entendeu, ela tinha mais um tempinho para falar como é que você aplicaria na empresa. Pô, legal isso. E depois ela tinha que falar qual que é o plano de ação para aquilo. Depois que ela falava tudo isso, a gente abria para discussão. Então, não era era semana, lógico, mas a gente estendia isso para o mês, porque a gente tinha que fazer aquele plano de ação, executar o plano de ação durante 30 dias. Então, não era só a pessoa, era o time inteiro. Então, teve um podcast lá que a gente estudou, que era o M1, M2, M3 e M4, que é o método foi do Marcelo Germano isso. A maturidade. Aham. Maturidade, que o colaborador M1 é criança, é adolescente, depois é adulto, depois ele... Eu não lembro se é essa ordem. Mas, enfim, a gente começou a identificar que os colaboradores todos eram M1. A gente começou a desenvolver colaborador para ele ser M2, depois M3, depois M4. Então, a gente aplicava isso no dia a dia. Então, não era só escutar podcast. Era escutar, Era e escutar aplicar. e aplicar. Era ler e aplicar. Então, quando eu passei por essa jornada, eu decidi sair da sociedade que eu estava, por uma série de motivos, enfim. E eu fui fazer um negócio praticamente solo. Ó, que legal, galera. Vamos só, segura aí que o Brunão já deu uma dica fantástica, já ensinou sobre Kumbuka. A gente começou falando sobre qual o principal desafio para iniciar, e a gente já teve até dica. E Marcão, pra gente entender aqui a galera, a gente vai voltar nisso aí, Bruno. Tá. Segura isso aí, só pra gente entender um pouquinho. Como é que surgiu a ideia da página? Conta isso aí pra gente, que é algo Cara, interessante. Eu, voltando daquele gancho, né, que eu tava falando, que testei várias coisas, né, e até vindo de um gancho que o Brunão falou também, de que, pô, você tá sozinho, mas tem toda uma estrutura que não empreende, né? Por exemplo, se eu trago aquele desafio de precificação que eu tinha e venho aqui, pô, tô comprando uma costela a R$19,99 e tô vendendo a R$35,99. Aí, que seja na consultoria de negócios ou na consultoria contábil, vocês iam perguntar, pô, qual o seu CMV? Eu ia falar que não sei e tal. E em poucos passos ali vocês resolveriam esse problema, né? E digo qualquer um dos dois, porque, pô, a gente tem você, que é consultor de negócios, e entende muito de negócios. O Bruno, apesar de consultor contábil, entende muito de negócio também, já teve vários negócios, tem uma longa trajetória. E tem o Dayan também, que apesar de advogado societário de empresas, também entende muito de negócio, é conselheiro de negócio também. Então, em qualquer uma das consultorias, eu resolveria esse problema de precificação, de CMV, conseguiria alcançar melhor, né? Aproveitei só pra fazer esse gancho aqui do que o Brunão tinha falado, antes que eu esquecesse disso. Daí é importante as pessoas saberem disso. Cara, a ideia, fui testando várias coisas, e aí nessa época que eu tinha um delivery, eu queria dar certo na internet de alguma forma. E aí eu fui estudar infoproduto, estudei PLR, que estava em alta na época, né? PLR, para quem não sabe, é comprar um produto americano, traduzir ele para o português e vender aqui. Então testei PLR, estudei infoproduto, estudei copy, estudei tráfego. Comecei a fazer tráfego para mim mesmo, no meu próprio delivery, começou a dar certo. E aí depois eu achei uma página de São Paulo que estava crescendo, estava estouradaça. Cada semana que você entrava no perfil do cara, ele estava maior, engajando mais vídeo. E aí eu e um amigo meu lá na época, a gente falou, não, então vamos levar isso pra Brasília, que não vai ter como dar errado, não. E aí veio e deu certo, graças a Deus. Pô, que irado. E, galera, isso é importante, duas coisas que o Marcos falou que são muito importantes. Uma, hoje você não precisa mais começar a empreender sozinho.
Acho que esse é o primeiro ponto, né? O Empreende DF tá aqui para isso. E ele deu uma outra dica que eu gostei muito, que é: não precisa querer fazer do zero. Se tá dando certo para alguém, vale a pena entender o que tá dando certo lá fora, tá dando certo em São Paulo. Você traz e cria um negócio. Acho que assim, esse é o maior, pelo menos eu errei muito nisso no início. De querer, eu comecei a empreender dentro da empresa da minha família. E eu queria fazer coisas diferentes. E fazer coisa diferente dá muito trabalho. Então é muito melhor, como o Marcos fez, olhou lá, viu a caixinha, entendeu como é que funciona. Deixa eu fazer em Brasília, porque não tem. Então, excelente. Eu imitei tudo. Tudo que esse cara fez, eu E imitei. olha só, olha que interessante. Aconteceu isso hoje lá na empresa. Acontece toda hora comigo. Aham. Eu não invento nada. Tudo eu copio. Só que as pessoas acham que eu sou fudidão. Caralho, tu é muito inteligente. Porra, eu copio tudo, velho. Aí hoje de manhã lá na empresa, eu cheguei lá e tal. Aí a menina, a Maísa, que trabalha no nosso relacionamento, ela desenvolveu um sisteminha usando o cloud. E tá top, tá todo mundo usando o cloud na empresa. Nossa. Aí ela desenvolveu um sisteminha para controlar algumas coisas dela. Pô, achei do caralho. Aí eu falei, mas tu imagina só, se a gente tem um CRM dentro desse sisteminha aqui, e na hora que a gente fizer a venda, cai pro seu relacionamento e ele começa o onboard. Ela, seria legal, né? Isso foi para na quinta-feira. Aí cheguei hoje, ela, olha aqui, Bruno, CRM, vê se ficou bom. Eu olhei assim, Maísa, isso não é hora, cara, de me perguntar isso. Aí ela, por quê? Não sei o quê, me ajuda aqui. Aí eu falei, tá, deixa eu te contar um segredo que não é segredo. Tu acha que eu vou te dar uma resposta agora? Não, cara. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia lá no RD Station, fazer a assinatura dele, que é gratuito, pegar todo o modelo dele, testar. Depois eu ia lá no Como, que é um outro CRM, eu ia marcar uma agenda comercial com eles, perguntar como é que funciona o sistema deles, pegar tudo isso e te entregar. Aí você ia falar assim, nossa, é foda, hein, Bruno? Como é que tu sabe disso tudo? Eu não sei, cara. Tá modelando. É modelar. Eu copio, cara. É só pegar e copiar. Só isso. Aí ela, tu ia fazer isso? Eu falei, ia. Eu falei, faz você. Aí ela, show, qual que é o nome do sistema mesmo? E tá lá fazendo. RD, como tá lá. Acabou, Garimpando. Não, isso é legal. Modela. Eu gosto. Na física e na biologia tem uma frase de Lavoisier que fala o seguinte: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Aí eu falo o seguinte: que nos negócios nada se cria, tudo se copia. Copia. Então, tem alguém que vai gastar muito dinheiro. Por exemplo, o Uber gastou muito dinheiro para criar algo novo. E aí veio um monte de gente, o próprio Thales Gomes, né, da Easy Taxi, foi lá, pegou uma ideia e criou a Easy Taxi, fez um negócio gigantesco. Então isso é irado. E aí, Bruno, tu tava contando, só pra gente ir juntando aqui, do início da Sync, que é a tua contabilidade. Então, contei um pouquinho mais desse desafio que foi. Aí eu passei por um período muito de aprendizado mesmo. Frequentando vários grupos de network. Inclusive o Marcos eu encontrei no grupo de network, né? Foi. Vocês dois, na verdade. Sim, Foi? sim. Os dois. E Os dois Marcos. Fui mentor do Marcos. Foi meu conselheiro. Fui Pô, que conselheiro legal. do Marcos um período. E aí hoje eu sou conselheiro em 2 grupos de networking. Estou aqui como consultor aqui no Empreende. Então, assim, eu tenho vários chapéus aí durante o período. E quando decidi abrir, foi mais fácil. Foi menos doloroso. Eu até falei ontem na palestra. Quem assistiu a palestra aqui? Você assistiu não, né? Não, né? tá. Aí eu falei bem assim com a galera. Primeiro ano, eu fiz planejamento estratégico. Tinha eu, a sócia e mais uma pessoa. A nossa SWOT rolou um monte de coisa. Fiz. Pum. Executamos, sei lá, 75%, 80% do planejamento estratégico. Irado. Show de bola. Segundo ano, não fiz planejamento estratégico. Aí, tipo, uma galera perguntou, por quê? No segundo ano, que o negócio está um pouco mais formatado, já tem mais colaboradores e tal. Falei, porque o objetivo não era esse mais. O objetivo só era 2. Vender e controlar o caixa. Era só esse. Mas se em algum momento eu não tenho esse conhecimento, essa maturidade, para entender isso, o que eu ia fazer? Continuar focando em o que não era necessário. Porque ontem eu estava falando isso. O meu negócio, o que eu entendo, é de tributário, é de financeiro, contabilidade, eu entendo disso. Então eu poderia estar vendendo isso o tempo todo. Só que eu falo, cara, o mais importante não é isso, cara. Dentro de uma empresa, o mais importante é vender. Ainda falo mais. O mais importante não é vender.
não é fazer uma venda. O mais importante é fazer uma venda boa. Isso. Porque quando você faz uma venda boa, você vende sem prazo, vende sem desconto, você vende com a margem boa. Então, isso que é uma boa venda. É isso que é interessante numa empresa. Então, quando isso acontece, você fortalece seu caixa. Isso é sensacional, Bruno. Isso aí faz diferença. Então, assim, para que eu ia ficar preocupado com o OKR? Por que eu ia ficar preocupado com indicadores de LTV de cliente? Meu irmão, não era esse o momento era outro. O momento era controlar a caixa e o momento era vender. E Bruno, Ponto. só sobre isso, que eu acho que é um ponto importante, até para quem tá nos escutando. O Bruno, você não deixou de fazer um planejamento. Você planejou. Você só simplificou ele ao ponto de botar duas únicas coisas e tem uma metodologia que ela fala sobre planejamento estratégico, ela fala sobre isso. Tem duas, né? Que é a Estrela do Norte. O que é a Estrela do Norte? Assim, é a única coisa que eu tô perseguindo. Então, acho que para quem tá nos escutando, planejar ele é importante, é aquilo. Quanto mais simplificado for, dependendo do seu momento, melhor. E pra tu, Marcos, como é que foi? Foi planejado? Foi na tora? Como é que... Conta aí um pouquinho. 000 planejado. Nada planejado. Era olhar lá o que fazia lá as páginas de São Paulo, trazer pra cá. Na época não tinha tanto concorrente. Hoje em dia, em Brasília, aqui deve ter 10, 15 páginas iguais às minhas. E páginas que eu digo que levam o nome de páginas e também tem influenciadores que também começaram a fazer gastronomia, divulgar gastronomia, restaurante e tal, né? Então, hoje em dia a concorrência aqui é muito grande. Mas na época, não tinha planejamento, cara. Era investir tudo que ganhava, colocava em tráfego, todo o dinheiro que entrava. Passei 1 ano sem pegar em dinheiro, porque na época eu já tinha uns clientes de tráfego. Então, sei lá, tinha 4 clientes lá que me pagavam 1.000 conto. Eu pegava esses 4.000 e vivia com esses 4. E tudo que entrava do Coaboa virava tráfego. Caramba. Então, tinha meio que fechava até negativo, assim, de tanto tráfego que eu colocava. Mas acho que a gente bateu 100 mil seguidores no primeiro ano de página. Que legal. Então... E aí depois cresceu, já estava ali entre um dos maiores de Brasília, tirei um pé um pouco, mas até hoje ainda vai uns 4, 5 mil de tráfego ali, de distribuição de conteúdo por mês, né? Mas é isso, não teve planejamento, não. Hoje em dia que eu fui ter mais essa visão, trazer mais esse lado também empresário para poder expandir também, né? Replicar o modelo em outras páginas, analisar outras regiões também, é algo que estamos fazendo agora. Então, por agora, pouco tempo, coisa de 1 ano para cá, que a gente foi ter uma visão mais de negócios e planejamento, né? Daquela empresarizada, ficar um pouquinho mais chato e tal, começar a olhar para financeiro. Hoje em dia a gente tem uma boa estrutura, né? Tem financeiro lá dentro, contabilidade, time comercial. Então, Faz diferença. hoje está planejado. Mas o que é legal? Por que eu fiz essa pergunta, né? Eu imaginei que tivesse sido pelo que que eu já conheço da empresa, da sua empresa. Mas é para quem tá nos escutando entender que não existe uma única forma de dar certo. Pode planejar e dar errado, pode não planejar e dar certo. Então, assim, e funciona. Claro, quanto mais planejado, não quer dizer que não vai ter dor de cabeça, mas pelo menos algumas coisas você consegue pensar, né? Então ajuda bastante. Sim. E vocês já pensaram em desistir? Ah, cara, sei lá, umas 5 vezes por semana. Aí sábado e domingo a gente fica mais de boa. Concurso. Sabe essa pergunta engraçada? Uma vez eu era um contador, né, de uma empresa. Aí eu escutei um cara falando, um amigo, né, falando assim, cara, o contador anterior, ele vinha aqui, lavava o rosto, ele queria desistir. Eu falei, cara, nunca passou pela minha cabeça desistir. Na época eu era funcionário, tá? Aham. Mas depois desse dia, velho, eu comecei a pensar, velho. Meu irmão, sei lá, tem hora que, tipo, de fato dá pra desistir. Aí você contrata um colaborador e você acha que ele vai ficar, aí não fica. Aí você traz um cliente, aí você acha que o honorário dele é bom, de saber não é bom. E o cara depois fica inadimplente, tem que correr atrás de receber o carro. Putz, cara, é toda hora um desafio diferente. Toda hora é um desafio diferente. Não tem dia Empreender não tem dia fácil, não. Não tem. Putz. Mas é aquela coisa, né, cara? Eu tava conversando com um brother e ele falou assim: imagina só se a gente parasse. Ele é meu cliente, ele é o Igor da Libre. Ele falou: Bruno, imagina se a gente parasse hoje. O que a gente fez da vida? Porque eu não ia conseguir trabalhar pra ninguém mais. Eu não ia conseguir. Eu falei: bicho, eu também não. E era uma sexta-feira, esse papo,
A gente tinha ido lá pro... Acho que você não tava, nós tinha ido lá pro Outback, Uhum. no evento do Líderes. Tava nesse almoço com vocês. Tava lá. Aí, eu fui até contigo, né? Foi, Na a gente volta- foi junto no carro. Foi. Aí na volta eu voltei com o Igor, né? Aí ele veio aqui comigo, a gente fez o imposto de renda dele, da esposa dele. Aí depois desse momento eu falei, bicho, me leva ali na concessionária, eu vou pegar meu carro, tá na revisão. Eu falei, porra. E aí e você teve esse papo, né? Eu falei, imagina só se eu fosse funcionário, cara. Eu não ia conseguir sair daqui pro E almoçar. network, almoçar, voltar. Passar na atender- concessionária. Atender a concessionária, atender você, depois voltar. Não ia conseguir. Mas, por outro lado, nós estamos gravando aqui hoje, né? Já são 7 da noite. Vamos sair daqui não sei que horas, vou voltar para a sala, vou ficar trabalhando mais um pouco ainda. E tem dia que eu fico até 10, 11 da noite. Tem dia que eu venho sábado e domingo, trabalho sábado e domingo. Várias vezes. Esse começo do ano, pra você ter noção, eu trabalhei janeiro, fevereiro e março. Todos os dias, inclusive sábado e domingo. Só folguei domingo de carnaval e terça de carnaval. Ou seja, se você tá querendo empreender pra ter mais tempo e ficar de boa, Esquece. não. Esquece. Meu horário é flexível, mas ele não é menos tempo que ninguém. Eu acho que eu faço por baixo, por dia, 12 horas por dia. Quando eu trabalho menos, pouco, 12 horas. Quando eu trabalho pouco, 12 horas. Que no mínimo eu chego aqui 9 horas e vou embora 9, todo dia. Cara, e a gente tem uma visão de trabalho também, daquela parada manual. De lá de trás, né? Lá de antes da Revolução e tal. Eu sei que você ia falar já, eu concordo contigo, vai. Então, da gente ter essa parada do trabalho manual, né? De, sei lá, trabalho é você tá batendo uma parede, trabalho é você tá, sei lá, escrevendo uma parada. Só que nós empreendedores, até quando a gente não tá na frente de um computador, fazendo uma planilha ou analisando financeiro, e você tá, sei lá, pensando para onde a empresa vai, você tá elaborando novas estratégias, ou tá lendo um livro. E de um livro te tira um insight. Vê num vídeo que seja, tu tá trabalhando, estudando. Então isso tudo também é contabilizado como hora de trabalho, porque dali sai muita parada. Só que a gente tem aquela visão do trabalho ser só manualzão, de Tá ali na ter que frente você do tá computador fazendo alguma parede. coisa. E olha como isso é verdade. Terça-feira eu acordo, eu chego no network, um network que eu participo, 6h30 da manhã. Tá? Terça-feira. Aí quando acaba esse network, é o momento que eu tô livre. Pego o telefone, ligo para alguém. Vou retornando as ligações. Tô dirigindo, indo pro escritório, Ligando. fazendo ligação. Ou eu tô indo pro escritório, tô indo pro restaurante almoçar com alguém. Aí quando eu chego, tô no telefone ainda. Sento na mesa para almoçar, começo a falar de negócio. Aí quando eu saio, o telefone já teve algumas mensagens, algumas ligações que eu não atendi. O que eu faço? Entro no carro, vou pro escritório e fazendo ligação. Aí quando eu chego no escritório, eu não trabalho. Aí eu estou em reunião ou respondendo a equipe o tempo todo. Quando dá 7 da noite, eu falo, escureceu, a galera já foi embora, tal. O que eu faço? Aí eu desço, pego um churrasquinho, como e subo de novo. Eu acho que esse é o momento que dá mais ou menos uns 20 minutos que eu dou uma esparecida. Aí eu volto pro escritório. Vou embora mais ou menos às 10 da noite, numa terça-feira. Quantas horas eu trabalhei na terça-feira? E é toda terça-feira desse jeito. Você vai pegar no final do dia, deu 12 horas. Não, deu muito mais. Começou 6, né? 6 da manhã, 6 da né? manhã, vai dar 18. Agora que tá 16 frio, eu não horas. tô indo pra academia. Tá friozinho, eu gosto de ficar quentinho na coberta. Mas quando tá um tempo normal, sem tá frio, eu vou pra academia primeiro. Então eu chego na academia por volta de 5 horas da manhã em ponto, né? Porque a academia abre esse horário. Saio da academia às 5 horas, E vai pro... já vou pro network. Mano, e treinar, pra Também mim, faz parte. também deve ser contabilizado como hora de trabalho. E por quê? É performance, mano. E outra coisa, Treinar é e performance. detalhe, além de eu estar treinando, o que eu tô fazendo? Escutando podcast. Massa, massa. Eu já treino na música. Não, e anotando, tá? Só que pra mim, às vezes, Anotando. quando eu tô ali treinando, é onde minha cabeça tem ideias também. Eu sou um cara que tem muita ideia, e às vezes eu preciso de alguém pra frear minhas ideias, ou pra me ajudar a executar, porque também se eu for executar todas que eu tenho, é impossível, né? E ele treinando, eu tenho muita ideia, muita sacada de paradas pra fazer, não só de novos negócios, mas de paradas pra implementar nos meus negócios,
ou de um vídeo viral que eu vou fazer, ou de uma parada. Então, e treinar, pô, eu saio mais motivado do treino, eu saio com outra energia do treino. Te dá performance, te dá autoestima. Então, pra mim, treino também é a hora trabalhada. Que tu vá 2 da tarde, treinar até 3. Meio da tarde ali, eu ficava meio mal, assim, de treinar. Porra, 2 da tarde eu tô aqui. Horário dos É herdeiros. horário de Horário de herdeiro, né? Só que hoje eu vejo também como parte da minha rotina obrigatória, porque treino é performance. Cara, faz parte Ajuda, pra né? cacete. Eu falo assim, eu escuto podcast e anoto. Vai Eu vou anotando anotando as ainda. coisas. E detalhe, eu já fechei contrato na academia, velho. Aí é que a Ainda faz gente, o network. aí é que a gente vê que empresário, pra ser empresário, tem que ser meio doido. Porque, de fato, trabalha bastante. Vale a pena? Vale. Vale a pena pra vocês? Vale pra caralho. Vale. É bom. Mas tem que trabalhar muito. E tem que trabalhar bastante. Agora tem um outro lado também, ó, que a gente tem que abordar um pouquinho aqui. Acho que eu e você, Marcos, somos casados e temos filhos, né? Só pra deixar claro, o Bruno é casado com a esposa dele e eu sou casado com a minha esposa, né? Vontade Que... Não é um com o outro, não, né? Só que a vontade dele era casar comigo, mas essa fruta eu não gosto, não. Espera aí, né? Segura a onda. Aí, o que acontece? Tem um lado que a gente tem que equilibrar também. E que muita gente não equilibra. Só que eu aprendi um pouco na vida que não é nem tanto equilíbrio, é mais combinados. Posso dar só. Eu sei pra onde você tá levando? Não é sobre equilibrar, é sobre pratos. Eu gosto de. Já viu o cara que roda prato? Já viu como é que funciona? Sim. Ele não fica rodando todos os pratos toda hora. Então o que ele faz? O prato que começa a cair, ele vai lá e dá começa a ênfase. Aí daqui a pouco o outro prato começa a cair um pouquinho, ele vai dar ênfase naquele prato. Então continua aí, Bruno, Então, que eu sei pra onde você vai levar o rumo da nossa conversa. vai ter momentos que a gente vai trabalhar muito. Vai ter 2 semanas, 3 semanas, um mês, igual o começo do ano. Foram 3 meses, diretão. Diretão mesmo. Cara, eu até me sentia mal. Pô, foi ruim. Mas começo do ano, cara, entrou aqui na Sync, entrou mais de 50 CNPJs. Só pra vocês terem Só ideia, em galera, janeiro. para contabilidade, eu conheço o negócio de contabilidade, né? 50 CNPJs em quanto tempo? Um mês, primeiro mês. Um mês? Um mês. Isso aí é um negócio muito. A maioria das Absurdo. contabilidades vendem, É fazem absurdo. uma venda por mês, duas estourando. Então, 50 CNPJs no único mês é algo fenomenal. Parabéns, Bruno, porque Então, assim, eu tive que focar, dar energia. Só que tem alguns momentos que dá pra gente ficar mais light. Meu filho me cobra. Papai, que dia que a gente vai vir buscar na escola? Assim, buscar, ele fala buscar na escola, que é de manhã, e ficar à tarde com ele. Uhum. Falei, filho, é difícil acontecer isso, mas agora a gente consegue. Uma hora ou outra eu consigo. Consigo almoçar com ele, fazer outra coisa e tal. Consigo fazer isso. Então, todo dia eu pego ele na escola, na hora do almoço, almoço com ele. Às vezes eu não almoço, largo ele lá nas BAC e já volto de novo pra luta e vamos embora. Mas tem alguns momentos que a gente consegue desligar durante 3 dias, 4 dias e fico com ele o tempo todo. Dá pra fazer isso. Igual agora eu tava na roça, fiquei com ele tranquilão, diretão com ele. E com a esposa. Mas quando a gente fala isso, cara, tem hora que dói. Porque teve um dia que ele falou bem assim pra mim. Cara, não sei como é que começou essa conversa. Ele falou assim, papai, você trabalha muito, sabe? Algo nesse sentido. Eu falei, cara, mas vem cá, Lourenço, você gosta que o papai trabalha muito? Você acha ruim? Me fala um pouquinho. Aí ele, papai, eu acho ruim, mas eu acho bom. Curioso, né? Como assim? Eu falei, caraca, como assim, Lourenço? Aí ele, eu acho ruim, papai, que você não fica muito comigo. Mas eu acho bom que tu tem dinheiro. Aí eu falei, é verdade, né, velho? Que, pô, não falta nada pro moleque, né? Então, ele acha bom porque eu tenho dinheiro. Então, vira e mexe, ele tem uma coisinha diferente. Pô, ele tá numa escola legal, ele fica à tarde no contraturno, que ele se amarra. Pô, a gente tem um carro legal hoje. Tá. Nós temos uma vida, pô, considero confortável, né? Mas não o que a gente queria, mas, pô, confortável. A gente vai chegar onde a gente queria ainda. Onde a gente quer, né? Eu gosto de falar, Bruno, duas coisas aí só sobre isso, que é a gente tem que estar feliz, mas não satisfeito. Então você tem que ter feliz com o que tem e não satisfeito. E sobre isso que você falou é muito importante, porque, por exemplo, já tem semana inclusive, segunda eu vi a Aurora, que é minha filha de 3 anos. Domingo à noite, eu não a vi. Segunda, saí, ela tava dormindo, cheguei, ela tava dormindo. E eu tinha coisa pra fazer na terça. Aí eu falei, não, hoje eu tenho que chegar um pouco mais cedo pra ver a Aurora. Ontem, né? Você Foi falou ontem, ontem, foi a gente tava ontem. conversando até Então, acho que sobre esse é o grande desafio de fato, é a gente conseguir equilibrar. O Marcos vai entender.
O dia ele entende. Porra, eu não sou pai, mas da minha visão, tá? Posso ter uma visão. Mas você é pai de pet, não, né? Não. Tem 2 gatinhas lá, mas não é aquelas coisas de pai de pet, não. Mas então, não sou pai, posso ter a visão errada sobre isso, mas eu acho que certos momentos da vida você vai perder esses momentos com seu filho pra você poder comprar todos os outros. Eu acho isso, Porque aí, pô, vai chegar um momento que tu vai falar, agora foda-se, tu chegou onde tu queria, tua empresa tá estabelecida, tem funcionário, tem gerente, tem head. Tu vai falar, porra, mano, não vou trabalhar sábado. Ah, mas porque é um cliente que é uma reunião. Não, mano, então foda-se o cliente lá. Não vou trabalhar esse sábado, mano. Tô com minha família e tal. Então, pô, tu perdeu alguns momentos lá atrás pra tu chegar onde tu queria, poder comprar todos os outros momentos. Vai chegar uma hora que tu vai poder escolher se tu vai trabalhar ou ficar com a tua família. Não vai ser mais uma obrigação de trabalhar. Que é o equilíbrio. Mas esse Você é o vai grande desafio, abrir né, Bruno? mão de um momento hoje para conquistar mais tempo amanhã. Porque a gente empreende para algumas liberdades. Ah, com Liberdade certeza. financeira, liberdade de tempo, liberdade de espaço. Então tem umas coisas que a gente tem que Geográfica, né? Virar nômade digital, ir pro Japão, Não, e eu gosto muito. subir Vocês já campanha no assistiram Japão. O filme Clique? Lembra do Clique? Cara, já, mas Com Adam tem, Sandler. porra, tem 10 anos que eu vi Eu esse acho que filme. qual o cuidado que a gente tem que ter quando a gente empreende? É para que esses períodos eles não sejam longos demais e a gente perca muita coisa. Então, por exemplo, um mês, ok. Agora, um ano, eu já. Ai, absurdo. E é isso que a gente tem loucura. que tentar equilibrar, né? Mas eu já passei por isso, tá? Já passei muito por isso. Não consegui mensurar isso. Não tinha esse conhecimento. E eu perdi muito tempo. Lá atrás, pra você ter noção, eu levava o Lorenzo no sábado, que a Raíssa trabalhava no sábado. O Lorenzo ia comigo no Bebê Conforto, ele ficava do meu lado trabalhando, no sábado inteiro. Caramba. Mas eu acho que é o aprendizado, né? Assim, eu tive a oportunidade de crescer com meu pai sendo empresário. Meu pai era empresário e servidor público. Então eu fui vendo algumas coisas que ele fez bem, falei assim, pô, isso aqui é muito legal. E durante um tempo, não, meu pai trabalhou pra caramba, já de dormir no escritório. Meu pai já dormiu da empresa, porque no outro dia tinha que fazer coisa. Mas aí depois de um tempo, eu sou o mais velho de 5 filhos. Uhum. E aí no meu irmão mais novo, aí ele já tinha um pouco mais de tempo. E aí eu via meu pai às vezes numa segunda-feira fazendo churrasco em casa com a gente. Então quando eu comecei a empreender, fiquei 6 anos casado com a Paloma, sem a gente ter filho, aí veio a Aurora. Aí com a Aurora eu tento fazer isso. Então eu passo às vezes 3 dias, às vezes, sem vê-la. Que eu saio de manhã cedo, aí eu no quarto falo, não, agora tem Não que. dá, né? Deixa eu chegar cedo. Sábado retrasado. Sábado retrasado eu tirei o sábado inteiro, foi de manhã. Falei, Paloma, a gente vai lá no Gerivá, dá uma volta, depois no Outlet, foi o dia inteiro Fica com de elas. boa, Sim. sem preocupação. É aquilo que a gente falou. Acho que o empreendedor nunca fica 100% de boa. Não. Sempre Fica vai ter. desligado. Não desliga. Vai estar pensando em alguma coisa, mas é aquilo. 90% da atenção tava pra elas. Então acho que a gente tem que equilibrar. Acho que isso é um desafio pra quem. É um Eu desafio. acho que tu tem que saber também a hora ali de desligar o celular e falar, foda-se, se ligar o presidente do país aqui agora, eu não vou atender. E desligar e saber que tu tá ali no momento da tua filha. Que não é o momento de tu ir resolver BO da tua empresa. E outra pessoa resolve lá. Eles vão resolver. Se você não atender, eles vão dar um. Resolve. Eles vão resolver. O pior que resolve, né? cara? Resolve, cara. Não atende pra você ver. Eles resolvem. Resolve. Depois, quando você apareceu, tá resolvido. Tem dia do final do dia, eu tava lá agora, antes de vir pra cá, eu tava ali conversando. Aí a Rubiana veio conversar comigo algumas coisas e falando, fulana fez isso, fulana fez aquilo. E aí, cara, eu falei, putz, velho, vocês resolveram tudo isso? Tudo isso? Não falei, eu pensei. E eu nem tava aqui. Ninguém nem me ligou. Ninguém nem me ligou. Resolve. Vai acontecer, né? Natural. Vai. E faz parte. Chega a Não, hora, chega a hora. É possível. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Tudo no negócio, na nossa empresa, a gente vai ter que estar equilibrando. Seja vendas. Então, pô, o Bruno falou uma coisa que é muito importante. Você que tá começando, foco é vender. Depois que você começou, já tá crescendo, foco é vender e continuar vendendo. Mas em alguns momentos você vai ter que equilibrar a gestão, porque vai começar a ter problemas. Então, acho que na empresa, tudo é sobre equilíbrio. E teve algum conselho que vocês receberam e vocês não seguiram no início, e que depois vocês perceberam e falaram, caramba, devia ter feito diferente. Alguma coisa que vocês já sabiam, que acabou tendo dor de cabeça? Essa Cara, aí sobre essa é pra pensar aí mesmo. sobre a empresa eu não me lembro, porque eu sempre tive bons conselheiros, assim, sempre busquei estar rodeado de pessoas que entendessem do negócio também, né? Sou amigo de várias pessoas que trabalham com a mesma coisa que eu trabalho, então sempre tive essa troca, esse networking, né?
Então, no empreendedorismo eu não me lembro. Pô, legal. Não, e você falou uma coisa importante, Castro, que é cerque de boas pessoas. Cerque de boas pessoas, isso vai fazer diferença, porque é o que vai te ensinar. Acho que isso foi uma coisa que eu demorei um tempo pra entender, e depois que eu comecei a entrar em vários grupos de network, conhecer muitas pessoas, né? Conheci o Bruno, conheci vocês dois, foi o que foi fazendo diferença. Porque aí você vai vendo o erro do outro, você vai entendendo, fala, opa, por que que deu errado? Ou até as coisas boas, né? Acho que todo mundo conhece aqui o pessoal de cidadania, né? Cidadania for You. A gente começou com eles. É meu conselheiro. Pô, legal. O Rafa. O Rafa ou É, o Rodrigo? Rafa é meu Então, conselheiro. é bem legal, é uma empresa aqui de Brasília que, poxa, estando próximo deles, me mostrou o quanto qualquer negócio, qualquer empresa tem um potencial de crescimento gigantesco, né? Então, acho Menos que o deles, né? Ninguém acreditava, só eles. Que loucura, né, Nós bicho? falando, Que loucura. encontramos com o Rodrigo ontem, que aí nós brincamos de novo, que toda vez tem essa piada, né? Porque ninguém acreditava na merda do projeto dos caras, só os caras. Os caras construíram um patrimônio. O Marco sabe os números, né, Marco? É quantos milhões de faturamento? 115 milhões anos. sei, acho Nada mais. que eles, o Tipo, que eu sei acho foi que já bateu 100, 130. acho que eles bateram 150, não? Tem Milhões que de ver depois. faturamento? É Acho que uma foi parada mais. assim. Num próximo podcast, Cento e a tantos gente traz. milhões, cento Foi e mais de tantos 100 milhões. milhões. Colaboradores. Eles passaram mais de 100 milhões de Uma faturamento. loucura, aqueles caras são dois monstros. Rafael e Rodrigo, vocês são foda, velho. Você viu que o Rafa tá grandão? Andando comigo, você pai. Ah, é? Tô zoando. Mas tá grande, tá na bomba. Eu não. Ah, eu vi ele, Tá desse. eu vi ele na Pode falar palestra que ele deu lá no Líderes lá, mas tem o quê? Tem uns 2 meses, eu acho. Tem uns 2 meses, foi em maio. Foi de lá pra cá? Não, tá grande, tá grande. Não, então de lá pra cá ele aumentou um pouquinho? Ah, acho que sim, acredito que sim. 2 meses atrás, não lembro mais. Mas é assim, se rodear de boas pessoas faz diferença, né? Nos negócios e na cacete. vida. Não. Não só nos negócios, mas principalmente na vida, creio eu. É porque você leva pra vida também, né, cara? Você começa a se envolver com as pessoas e é que a gente fala do network. Você tem que ser interessante, não interesseiro. Uhum. Então, quando você é interessante, você, cara, você traz pra perto de você as pessoas. E, sinceramente, eu nunca pensei nesse negócio de ser interessante. Cara, eu sou quem eu sou. Uhum. Mas a gente acaba se conectando com muita pessoa boa. Por exemplo, tem o nosso amigo Galo. Irmão, aquele velho, outro cara sensacional. Tu troca ideia com um cara e o cara te dá vários conselhos, troca ideia contigo e o cara é bruto, fala o que tem que ser falado, não fica dando volta. E um cara sensacional. Você aprende muito e tá conversando com o cara. Exato. E até aproveitando isso aí, que a gente tá falando de várias pessoas do empreendedorismo brasiliense, né? Como é que vocês enxergam o ecossistema empreendedor de Brasília hoje? Na visão de vocês. Falei sobre isso hoje, na hora do almoço. Eu fui almoçar com duas pessoas daqui. Me fugiu o nome dos dois. Daqui do Empreende Def. Da 77 Travels e o outro de uma empresa de tecnologia até para MEI, uma contabilidade para MEI. Ah, legal. Da Juliano. X-May. O Juliano. Um do Rio, outro de São Paulo. E eles falaram, cara, aqui o pau que dá aqui é funcionário público. Mas Brasília tá começando a ter essa veia de empreendedorismo. Tá, cara. Tá começando. Tá. Só vejo um problema ainda. Nós temos vários grupos de network. Para onde você vai, você para e revê as mesmas pessoas. 50%, tudo repetido, galera. Então o que eu tô enxergando? Tô enxergando que tem uma galera que tá se dedicando ao networking. Só que tem muito mais gente que não se dedica ao networking. Que não se dedica a aprender novas coisas. Uhum. Não se dedica a fazer conexão com outros empresários. Não se dedica a aprender novos negócios. Então, isso eu acho um pouco perigoso. Tá? Porque Brasília, por não ser a capital do empreendedorismo, está longe de ser isso, São Paulo está anos na frente, pode nos atrasar um pouco. Ainda deixar a gente como a capital do funcionário público ainda. Mas eu acho que a gente está saindo do nível 1, nível 2, está crescendo bastante. Eu acho que esse movimento do Empreende DF, de outros movimentos também de network em Brasília, faz com que isso aumente. E lógico, temos muito que aprender ainda como empreender. Tá? Acho que a gente ainda é muito amador. O brasileiro em si é muito amador ainda. Acho que o brasileiro. Cara, Mais o brasiliense, né? Mas e aí pra você, É. Castro? Como é que é o.
esse ambiente de Então, negócios? falando de Brasília, do que o Brunão vem falando, de não ser visto como uma capital empreendedora, né? Mas, por exemplo, até no nicho de restaurantes, né? Que é o meu nicho de maior atuação, Brasília hoje já tá no top 3 de gastronomia do país. Caramba, Vem irado esse São dado. Paulo, São Paulo, que É é o diferente. polo dos restaurantes, a gastronomia lá é de outro patamar. Vem Rio de Janeiro e depois já tá Brasília ali em terceiro lugar. Então, até no nicho de gastronomia e restaurantes, Brasília vem crescendo muito. E eu acho que em outros negócios também, no empreendedorismo de forma geral, tem se desenvolvido muito. Não vejo mais aquela pira de concurso, igual se tinha antigamente, né? E não julgo também, porque eu acho que às vezes era o melhor caminho para muita gente ter tomado, né? Cultura da família. Cultura familiar e tal. E Brasília, de fato, por muito tempo, foi a capital do serviço público, né? E acho que isso tá começando a mudar. É mas isso, vem de começando a 60 É um anos atrás processo- lá, que desde a construção de Brasília, que foram tendo aqueles cargos e tal, e a galera foi vindo, e tinha uma época que não precisava nem de concurso, depois foi-se tendo concursos mais, ainda mais facilitados, e hoje em dia também os concursos aí estão, hoje em dia não tá difícil, fácil, difícil. tá concorrido Inclusive, pra um caralho mercado gigantesco, né, em Brasília. também. Tem o mercado gigantesco, o mercado o Gran de concursos Cursos online, Tem Gran vários. Curso daqui de Brasília é gigante. gigante, O pessoal da... Tem Estratégia Concurso estratégia daqui também, acho que nasceu aqui. Gigante também. Então surgiram várias Business empresas daqui de por causa Brasília. disso. cara. Então, acho que o serviço público ele também forçou Brasília a se tornar tão empreendedora. Mas eu acho que isso tem mudado também. A maior empresa de eventos do Brasil hoje é de Brasília. R2, né? A R2 A maior é empresa de Brasília. cidadania do mundo é de Brasília. que é a Cidadania for foi You. o de Brasília. Pô, a gente tem Frango no Pote. Vai inaugurar agora a maior academia do mundo. Vai inaugurar em Brasília agora. Eu não lembro nem quantos metros quadrados tem. Mas é a Ironberg. Vai ser a maior Ironberg de maior todas. Fortaleza? Vai ser a maior de todas. Maior do mundo, tá inaugurando Caramba. em Brasília. Isso é irado. Então, um investimento, sei lá, de 50 milhões de reais em Brasília. Então, você vê que tem virado um polo aí do empreendedorismo e deve ter tantas outras empresas aí que não me vem à mente agora, mas com certeza Mas tem, né? O empresas- SEIB, né? O SEIB é O SEIB é também uma é empresa muito gigantesca também. que é de Brasília. É, a sede do Brasília. SEIB é aqui pertinho da Gravi gente. é Brasília também? Não sei. Realmente eu não sei. Tem aquela também com a Boa em Brasília, que é Coaboi daqui de Brasília. Brasília. O Aboi Brasília, acho que não é só a maior de Brasília, mas do Brasil, né? Brasil. Brasil. É a maior e melhor. Eu não sei se é a maior do Brasil, mas tem um apresentador mais bonito. Aí é muita resenha, né? Mas eu acho que isso é legal, assim. Brasília tem mudado isso. E pra vocês, no ponto de vista de vocês, pra quem tá começando a empreender, ou quem quer começar a empreender, tem muita oportunidade em Brasília? É uma boa oportunidade empreender em Brasília? Tem. Eu costumo falar o seguinte, e já escutei isso muito também, e eu concordo com isso. Se você fizer o básico, tu já sai na frente de muita gente. Cara, isso aí que o Bruno tá falando, galera, isso é acho que de tudo que a gente falou aqui, uma coisa tão importante, por quê? Você escuta nas redes sociais falando que você tem que ser diferente, tem que diferencial competitivo, e as empresas elas estão esquecendo do feijão com arroz, e aí vários mercados é isso. Contabilidade, tem muita gente insatisfeita porque a galera não entrega feijão com arroz. Marketing, tem muita gente insatisfeita porque não entrega feijão com arroz. Jurídico também. Jurídico. Então, assim, tem tantas áreas que é só você fazer o básico bem feito, atender e entregar o que você prometeu, que você já tá à frente de 90%. De muita gente, de muita gente. Agora, uma outra coisa que eu considero muito importante, e eu falei isso na minha palestra ontem, é um bom modelo de negócio. O que seria um bom modelo de negócio? Explica aí pra quem tá nos Cara, ouvindo. um bom modelo de negócio, você vai ter bem definido o seu canal de aquisição de clientes. Você vai ter bem definido a sua carga tributária. Só um pouquinho rapidinho, Bruno. Só a tecla SAP do empreendedorismo, né? Vai. Canal de aquisição é o modelo que você vai criar, é onde você vai encontrar as pessoas que vão virar seu cliente. Então você tem vários lugares para encontrar essas pessoas, seja rede social, seja evento, seja network, isso são canais de aquisição. Continua, Bruno, foi mal. Então, eu considero que esse canal de aquisição faz parte. A tributação, porque no Brasil, se você cria um modelo de negócio, um produto, e você não olha para a tributação, precifica errado, sem olhar para a tributação, você acaba tendo um prejuízo na hora de vender.
E tem muito negócio que o modelo de negócio não suporta a tributação brasileira. Não se pode ter tributação brasileira. Falei, Ou seja, é um negócio ruim, porque você vai viver à margem da legislação sempre correndo riscos. 2% de margem. Exato. Não, tem muito negócio que é isso, que é 2% de margem sem pagar imposto. sem pagar imposto. Atacadão. Não, mas atacadista, eles têm 3, 4%, 2, 3%. Só que Pagando eles pagam imposto. De tudo. De tudo. Agora, tem negócio que tem 3% de margem e não paga nada de imposto. Se botar imposto, ele vai ficar negativo. Tu viu... Foi algum mercado agora, cara, o Atacadão. Os caras tiveram mais pagamento de imposto do que de lucro no... Os caras faturaram não sei quantos bilhões, é porque eu não vou lembrar os números agora de cabeça, mas tipo... Eu vi isso hoje de manhã. 80 bilhões de faturamento, Mas isso é normal. tantos bilhões de imposto, aí o lucro, 80 milhões. Mas no Brasil, 100 milhões. isso é normal no Brasil. No Brasil, a carga tributária é que mais atrapalha o empreendedor. Eu falei ontem na palestra o seguinte, vocês sabem qual que é a única montadora que no Brasil tem lucro? A Fiat. Só a Fiat. Por quê? Cara, porque eles entenderam que empresas é feita de pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você acha que a Toyota, que vende carro no mundo inteiro, vai botar o melhor CEO dela aonde? Nos Estados Unidos, que é Primeiro, Eu tô no maior polo dele. onde mais vende. depois você vai botar na Europa, vai botar um na França, outro na Espanha, vai botar no mercado asiático. A BYD, primeiro, China. E depois o Brasil é o último. Então, a Fiat entendeu que aqui no Brasil é um grande negócio para eles. E eles entenderam o modelo de negócio brasileiro. O que é o modelo de negócio brasileiro? Carro é um vetor de imposto. Então, para você conseguir vender carro e vender com margem, o que você tinha que fazer? Tinha que ter um carro 1.0 Flex Turbo. Porque você paga menos IPI. Você paga menos IPI, você tem menor carga tributária e você consegue ter margem no carro. Aí o cara fez isso. Por que a Hyundai entrou no Brasil? Ela teve que fazer o HB20. HB20 1.0. Aí a HB20 é uma jabuticaba. Só tem no Brasil, não tem lugar nenhum no mundo. Ou seja, analisar desde o início a tributação é É importante. um ponto essencial. Ter um fluxo de caixa projetado é importantíssimo. Nunca tinha pensado por esse lado. De certos negócios, você analisar a tributação antes de abrir. Antes de abrir o Porque negócio. tem negócio, por exemplo, tem negócio que, eu não vou citar aqui pra também não queimar o negócio de ninguém, mas tem negócio que eu conheço, como mentor de negócio, que não tem... Se pagar imposto. Se pagar imposto, ele fecha. Ele pode fechar e esquecer. Ou ele vai aumentar muito o preço, ele deixa de ser competitivo. E a gente chegando aqui no final da nossa... Queríamos ficar mais, mas temos que finalizar. 7h30 já, todo mundo tem família. Qual é a importância de um programa como o Empreende DF, para quem tá começando? Vai, começa aí. Cara, evitar erro, né? Melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros, né? Eu posso olhar os seus erros e evitá-los na minha vida sabendo que isso te causou prejuízo, né? E aí, vou ter contábil, igual a gente falou, que certos modelos de negócio precisa analisar o contábil antes, a carga de imposto daquele modelo de negócio, se é viável ou não, qual seria a melhor forma de fazer, qual o melhor regime e tal. Algo que eu nunca tinha pensado por esse lado, então você já vai ter uma assessoria contábil ali do seu negócio. Você vai ter a assessoria de negócios. Igual ele falou, eu fiz planejamento estratégico no primeiro ano, tal, o cara meteu 50 clientes pra dentro. Só que aí você olha e fala, caralho, 50 clientes, é mais de uma venda por dia, mais de uma venda por dia, o cara todo dia vendeu. Só que aí, teve planejamento estratégico, teve anos de branding que ele carregou no nome dele, Não foi do nada, né? teve toda uma trajetória. Então você vai aprender a fazer planejamento estratégico, entender modelo de negócios, vai aprender todas aquelas paradas que às vezes é até chato de fazer, né? Planejamento estratégico é chato de fazer, mas você vai aprender muita coisa. Análise SWOT, essas paradas. É chato de ficar fazendo essa. Parece bobagem, né? Mas aí tu vê que é uma parada muito importante. Então, tu vai ter esse direcionamento. E o jurídico também, né? Melhor do que tomar um processo é evitar um processo. Depois que tomou, a chance de dar merda já tá feita, né? Então, melhor do que tomar um processo é evitar um processo, ter bom relacionamento com o cliente, ter um bom contrato. Depois que você fez uma sociedade com 5 amigos teus, fez o contrato no ChatGPT e deu merda,
Já era. Já tá feito a merda já. A empresa cresceu, deu merda, e aí? Cláusula de compra, recompra, não tem. Vai pagar valor de mercado, quanto fatura, não sabe fazer um valuation e tal. Então, pô, você tem um jurídico para fazer um acordo de sócios, cláusulas de saída, de entradas, de venda de cotas, de percentuais de cada um. Tudo. E atribuições de sócios também, né? Pra você, sei lá, o sócio ele não tá trabalhando, quero. Pô, o que que eu posso fazer com ele? Ah, mas no contrato tá que você não pode fazer nada. Você se lasca também. E no EmpreendeDev tem tudo isso, Castro? Tudo isso, cara. Você tá doido. Daqui eu já entreguei o ouro, já entreguei tudo que tem no EmpreendeDev. E aí, Bruno, vale a pena? Vou falar o que agora? Eu não tenho o que falar mais não, mas falou tudo, velho. Pra quem tá começando, tem que estar aqui ou não tem? Tem que estar aqui, não tem como, cara. É assim, hoje eu tava aconselhando aqui uma turma e eu virei pra dois. Eu falei, ó, todo mundo aqui tem que estar aqui dentro. Mas vocês dois é inadmissível estar aqui dentro, cara. Por quê, Bruno? É por série de motivos, cara. Você tem aqui uma galera que tá disposta a te ajudar. Falei muito de você pros dois. Tem um Dayan, tem eu. Por mais que eu não tenha tempo, às vezes assim, cara, o meu papel ali com eles é só aquela horinha durante um mês. Ponto, acabou. Vou almoçar com você um momento ou outro, pô, mas, cara, fica limitado. Agora, se tu tá aqui dentro, tu se esbarra comigo. Tu vai almoçar comigo, cara. E as pessoas não entendem o tanto que é importante, cara. O tanto que é importante você não almoçar sozinho. E o ambiente faz diferença também, né? Você tá num ambiente que é diferente. As coisas não acontecem em casa, as coisas acontecem na rua. Falando de tributação, só pra gente ter mais um adentro, porque que eu falei de almoço, né? Eu não almoço sozinho. Eu almoço com um amigo meu, que ele é empresário também. Cara, a gente almoça quase sempre, né? A gente distanciou um pouquinho agora por conta da agenda. Mas a gente almoçava sempre. Uma conversa que eu tive com ele, ele economizou R$6.000 por mês. Ou seja, mais de 60 mil por ano de economia. Ele falou assim, Bruno... Já compro o HB20. Não, eu compro o HB20. Quase compro o acontece? HB20. Ele falou assim, Brunão, isso aqui, velho, é a faculdade de um dos filhos meus. Porque a molecada faz medicina. Nem é um pouco mais, né, a mensalidade, mas, porra, ajudou pra caralho. Aumentou muito o Então, lucro assim, dele. você tá perto de pessoas boas, dentro do ambiente saudável para empreender, faz toda a diferença. Toda a diferença. Qualquer insight pode mudar seu jogo. E vamos lá agora pra uma parte que é o seguinte. É um bate-bola. Eu vou falar uma coisa e vocês respondem o que vier na cabeça de vocês, beleza? Primeira coisa que veio na cabeça, Castro, cara, eu não sou bom nisso. Mas é bom não. Vai o dar Castro e o merda. Bruno. Vai Vamos dar lá. merda, vai dar Um merda. livro, vai, um Lápis. livro. Um livro. Prospecção fanática. Execução. Empreendedor que admira. Rafael Janesini. Boa. Caraca, velho, você me pegou, velho. Não pode ser Marcos Meirelles, não. Nem Marcos Castro. Bora, Bruno, um empreendedor que você admira, que é referência pra você. Eu vou falar aqui, é o cara que eu não sei se ele como empreendedor, tá? Ele é mais investidor, mas eu admiro pra cacete aquele bicho, Renato Santos. Renato Santos, legal. Ferramenta que usa todos os dias. Celular. Meu ferramenta É o de dele? trabalho, caralho. O do Instagram dele não é pra ficar brincando, não. É o seu, Bruno. Eu uso todo dia, velho. WhatsApp. WhatsApp. Maior aprendizado da vida. Caralho, moleque, da vida. Primeira coisa que vem na cabeça, vamos. Vai, Bruno. Paciência. Paciência. Castro. Travei. Da vida. Moleque, não sei. Não sei. É muito profundo pra mim. Maior erro. Empreendendo, qual foi até agora? Empreendendo? Qual foi o maior erro? Cara, estudar muito e aplicar pouco. Acordo de sócio. Maior acerto? Estar aqui no EmpreendeDev. Boa. Boa. Maior acerto. Eu costumo falar que eu não sei se esse é o maior acerto, mas ter tocado a Sync. Legal. Ter saído do Otávio e tocado a Sync. Ter tido a coragem. Eu falo isso pra todo mundo, né? Bruno teve uma coragem de sair de ser sócio de um negócio gigantesco pra começar um outro do zero. Maluco. Parabéns por isso. Com um cliente de 2.400 e recorrência de 20 mil por mês de despesa. Caracas. Aí eu falo assim, cara, eu não sei se eu fiz certo, só o tempo vai dizer. Mas hoje... Mas já tá dizendo, né? Hoje eu Como é que foi? acho que sim, deu certo.
mas igual aquela coisa, não tô satisfeito, né? Mas tá dando certo. Onde é que eu vou chegar? Onde é que eu vou chegar? E pra gente finalizar agora, qual a última dica e como é que quem quiser se conectar com vocês pode entrar em contato? Onde é que eles encontram vocês? Pô, o meu pode ser no Instagram, pode ser no meu Instagram pessoal, que é mais fácil. Sou o Marcos Castro. É só chamar lá que a gente troca uma ideia. Eu sou o cara do Instagram, então quiser trocar uma ideia de Instagram, de vendas, só chamar lá, a gente troca ideia. Comigo é o Bruno Teixeira Contador, no Instagram. Cara, eu costumo falar que é difícil, cara, alguém sentar na minha mesa, botar o desafio da empresa dele, eu não conseguir reduzir uma carga O cara é bom. tributária para ele não economizar, sei lá, que seja uma moto por ano. É muito difícil. Então, se quiser falar de tributário, é comigo, reforma tributária é comigo. E vamos para 2027 com o CBS já na veia de todos os empresários. Pessoal, esse foi o nosso Empreende DFcast. Então, se você quer aprender mais como empreender, como fazer uma empresa acontecer, sair do zero e criar uma empresa crescendo com estrutura, acompanhe a gente para os próximos podcasts dos nossos próximos convidados. Tempo empreende. Vem pro Empreende. Frente.